E agora nós vamos entrar em mais uma base do livro do Apocalipse. Hoje é a cena 2, ou o tema 2, onde nós vamos ver que o personagem central do livro do Apocalipse é Cristo, é o Cordeiro, é Jesus. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você crê na palavra de Deus? Sim ou não? Responde aí. Tem certeza? Eu queria ver se você crê na palavra de Deus mesmo. Abre a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 3. Abra aí, pega a sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 3. Eu quero ver se você crê na palavra de Deus e já vamos orar pedindo a orientação de Deus. Mas você precisa entender aquilo que eu vou dizer agora nessa introdução para que você possa compreender o tema de hoje. Romanos, capítulo 3, o verso 23. Pegou aí? Tudo certo? Abriu aí? Então vamos lá. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você crê na palavra de Deus, sim ou não? Se você crê, eu posso chamar você de pecador? Você é uma pecadora, você é um pecador, você é um iníquo. Sim ou não? Sim, a palavra de Deus diz que todos nós somos o quê? Pecadores. Eu não sei se você faz parte de alguma denominação, de alguma igreja, mas veja, todos nós somos pecadores. Não importa se você é o ancião, quanto tempo você tem de igreja, não importa se você é o pastor, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Todos nós somos o quê? Pecadores. Ok? Entendeu isso? Então nós vamos para o tema de hoje. O tema de hoje, você precisa entender algumas coisas. Mas eu queria fazer uma oração para que nós possamos ter a orientação de Deus para entendermos a sua palavra. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento para nós orarmos. Querido e eterno Deus, amado Pai, que bom é mais uma manhã estarmos juntos, com vida, com saúde, para termos esse encontro com o Senhor. Te pedimos nesse momento, ao estudarmos a Tua palavra, esse tema tão importante do livro do Apocalipse, o personagem central do livro do Apocalipse, que o Senhor nos dê a Tua sabedoria, o poder do alto, para que possamos assim fazer e realizar a Tua vontade. Toque a cada vida que está acompanhando esse estudo, que a Tua mão esteja sobre eles. Te pedimos por Jesus. Amém e amém. Nós estamos falando da série Contrastes, as cenas finais aí do livro do Apocalipse, e nós temos falado desse contraste entre a alegria e o choro, entre rico e pobre, entre aqueles que têm o conforto e aqueles que têm o desconforto, entre aqueles que têm oportunidades e aqueles que têm falta de oportunidades. Essa desigualdade social, muitos têm pouco e poucos têm muito. Essa desigualdade física, guerra, paz, enfim, a alegria e o choro, esse contraste. E o livro do Apocalipse nos apresenta todos esses contrastes entre o bem e o mal, o Deus e o diabo, luz e trevas. Igreja verdadeira, selo de igreja falsa, selo de Deus, selo da besta, salvação, destruição, cordeiro e dragão. E nós vamos ver todos esses contrastes. Eu não sei se em algum momento você já se sentiu rejeitado, menosprezado. Teve uma vez que eu me senti extremamente rejeitado. Meu pai, ele trabalhava em São Paulo, na capital, e a gente trabalhava no interior. Meu pai gostava de beber bastante. Quando ele bebia, eu adorava porque eu ficava ouvindo aquilo que ele tinha para dizer. E ele sentava no sofá, ficava ali 2, 3 horas me falando. Era o contato que eu tinha com meu pai. Mas quando ele não bebia, ele entrava na casa, não falava oi, não falava nada. E ele ia para o quarto. Uma vez ele chegou, não tinha bebido, estava eu e minha irmã ali na sala, ele entrou, a gente estava assistindo e ele foi direto para o quarto. E minha irmã foi até o quarto, ficou um tempinho ali, daqui a pouco ela voltou e entrou na minha frente, na frente da televisão, e abanou assim uma nota de R$2. E disse assim para mim: olha que eu ganhei do pai. E aí eu levantei na hora e fui até o quarto do pai.
porque para mim ele tinha que dar aqueles R$2 para mim também. E quando eu cheguei no quarto do pai, não sei por qual motivo, mas ele me expulsou do quarto. Não me deu os R$2 e me expulsou. Na minha cabeça juvenil parece simples, mas na minha cabeça meu pai amava mais a minha irmã do que a mim. E eu cresci com esse sentimento de rejeição. Então, se você em algum momento já foi rejeitado ou tem esse sentimento, essa mensagem de hoje é para você. Você que já se sentiu rejeitado, menosprezado, essa mensagem ela mudou e transformou a minha vida. E eu queria fazer você pensar. Só que antes de nós entrarmos no estudo da Bíblia, você precisa entender uma coisa. Grava isso na sua mente. Tudo o que acontece no céu impacta a terra. Tudo o que acontece na terra impacta o céu. Aqui você vê uma imagem do santuário. Esse santuário, ele foi construído por Moisés e o modelo dele foi o santuário celestial. Mas pastor, como que você sabe disso? Se você for ali em Apocalipse, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 11, o verso 19. Capítulo 11, verso 19 diz assim, olha o que diz. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha na onde? No céu. E foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Se você for no capítulo 14, o verso 17 aí também, diz assim, então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu. Se você for no capítulo 15, o verso 5 diz assim, depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário. Então existe um santuário no céu, grava isso para você entender a mensagem. Existe um santuário no céu que foi modelo para o santuário terrestre a qual Moisés construiu. Agora, se você for em Apocalipse, abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 7, o verso 15. Olha o que diz, Apocalipse 7, o verso 15, diz assim, por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estabelecerá sobre ele o seu tabernáculo. Então, o trono de Deus é o santuário e o santuário é o trono de Deus. E se você for aí no capítulo 8, verso 3, assim, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, João tem essa visão do trono de Deus, do santuário, e viu esses utensílios, ele viu o altar, o incensário. Então, mostrando que há um santuário no céu. Então grava isso para você entender. Tudo que acontece no céu impacta a terra. Tudo que acontece na terra impacta o céu. Agora, abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 5. Vá ali em Apocalipse capítulo 5 agora, a partir do verso 4. Mas olha aqui na tela, antes de nós lermos. Aqui está o resumo do livro do Apocalipse. Perceba que são 7 cenas introdutórias antes de João ter uma visão do futuro. Ele tem uma visão do templo, do santuário. Interessante, são 7 cenas introdutórias que João, antes de ter uma visão do futuro, ele tem uma visão do santuário. É Deus dizendo assim para mim e para você, quer ter uma visão daquilo que vai acontecer? Você precisa estar no meu santuário, na minha presença. Então, antes de João ter uma visão do futuro, ele tem uma visão do santuário, Grava isso então. Toda a estrutura do livro do Apocalipse está baseado na estrutura do santuário. Tem uma escritora norte-americana chamada Ellen White, que ela diz o seguinte, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse você encontra palavrinhas como tabernáculo, sangue, relacionando com o santuário, altar,
se relacionando com o santuário. Você encontra, a palavrinha que mais você encontra no livro do Apocalipse, você encontra 500 vezes, é a palavrinha Deus. Palavrinha Deus. A segunda, você encontra 70 vezes a palavrinha mensageiro, anjo. E as duas, depois dessas duas primeiras, que você encontra 40 vezes é a palavrinha trono. E 30 vezes a palavrinha cordeiro. Então grava isso. Tudo que acontece no céu impacta a terra e tudo que acontece na terra impacta o céu. Deus tem o santuário no céu, onde é o seu trono, e o trono de Deus é o santuário. E uma das palavrinhas que mais aparece no livro do Apocalipse é a palavrinha trono, cordeiro. Trono, cordeiro. Trono, cordeiro. Grava isso. Agora, Apocalipse capítulo 5, o verso 4 diz assim: E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Um cordeiro. Aqui é a primeira vez que aparece a palavrinha cordeiro, cordeiro, cordeiro. Jesus, ele é o centro do livro do Apocalipse. O cordeiro é o centro do livro, é o personagem central do livro do Apocalipse. Nos 3 primeiros capítulos, você encontra 137 referências a Cristo, ao cordeiro. 137. Em todo o livro você encontra 250 referências e você encontra a descrição de Jesus com 38 títulos. Ele é a testemunha fiel, ele é o primogênito dos mortos, é ele que ama as nossas almas e faz expiação, ele é o governante, ele é o instrutor, ele é o Senhor dos céus, enfim, são 38 títulos. Ele é o juiz, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, são 38 títulos. O Cordeiro é o personagem central do livro do Apocalipse. E nós percebemos algo. Se você ler aí, principalmente no capítulo 5, nós já lemos aí até o verso 6. Agora veja o verso 7. Diz assim: o cordeiro foi e pegou o livro. Se você for no verso 8, prostraram-se diante do cordeiro. Se você for no verso 12, digno é o cordeiro. Aquele que está sentado no trono é o cordeiro, diz o verso 13. No capítulo 6, eu vou chegar pertinho aqui, eu fiz isso na minha Bíblia. Se você fizer aqui o que eu fiz, eu coloquei em destaque a palavrinha cordeiro, cordeiro. E olha, quantas palavrinhas, ou quantas referências, cordeiro, cordeiro. Porque o cordeiro é o personagem central do livro do Apocalipse. Mas uma das palavrinhas também que mais aparece é a palavrinha, como eu disse, que mais aparece também no livro do Apocalipse, é a palavrinha trono. Mas perceba que a palavrinha cordeiro, que Cristo é o personagem central e aparece muito a palavrinha cordeiro, mas aqui está o resumo do livro do Apocalipse. Eu acho isso muito interessante, porque é a ação de Cristo em favor do povo. Então, do capítulo 1, 10 a 20, Cristo caminha com o seu povo. Capítulo 4 e 5, Cristo trabalha, Cristo intercede, Cristo vindica, Cristo vinga, Cristo é adorado e Cristo habita com o seu povo. Então veja, ações de Cristo, do Cordeiro, pelo seu povo. Então, o resumo do livro do Apocalipse é o Cordeiro agindo, caminhando, trabalhando, intercedendo, vindicando, vingando o seu povo. E ele vai ser adorado e vai habitar com o seu povo. Então, a ação de Cristo em favor do seu povo. Isso é extraordinário. Então, é só coisa boa no livro do Apocalipse. Esse é o resumo do livro do Apocalipse. Mas a outra palavrinha que aparece bastante também no livro do Apocalipse é a palavrinha trono. Se você quiser acompanhar, pode ler, nós não vamos ler. É a palavrinha trono. Trono. E parece que aparece meio que junto, quando aparece a palavrinha cordeiro, aparece dentro do contexto trono. Ou quando aparece a palavrinha trono, aparece dentro do contexto a palavrinha cordeiro. Trono, cordeiro. Trono, cordeiro. Gravou isso?
Então, até aqui você precisa entender isso, por isso que eu estou repetindo. Tudo que acontece no céu impacta a terra. Tudo que acontece na terra impacta o céu. Deus tem o seu trono no céu e o santuário celestial é o trono de Deus e o trono de Deus é o santuário. E as palavrinhas que mais aparecem no livro do Apocalipse é a palavrinha trono, cordeiro. Gravou? Então veja, eu vou dar algumas informações aqui que parece meio desconexa, mas vai ser importante para você compreender aquilo que eu quero dizer sobre o livro do Apocalipse. Se você entrar no site aí, ele tem esse artigo, Inovações Tecnológicas. São alguns cientistas da NASA que escreveram sobre esse artigo. Eles fazem a pergunta: o universo tem um eixo central de rotação? Eles perguntam. E eles mesmos respondem que sim, que provavelmente todo o universo gira em torno desse eixo central de rotação. Eles não sabem onde que é, eles não sabem onde fica, mas eles entendem que existe um eixo central de rotação. Aqui estão algumas galáxias, então todas as galáxias elas giram num sentido só, nesse eixo central de rotação. Eles não sabem onde fica, onde que é, mas aqui eles dizem, pode ser sim. Eu acho que este resultado sugere que sim, que o universo tem um eixo central de rotação. Eles não sabem onde que é, não sabem onde fica. Mas quando você começa a pensar e a meditar sobre o universo, olha que interessante. Quando você está aí com o céu sem muitas nuvens, quando você olha para o céu a olho nu, alguns especialistas dizem que você vê em torno de 5.000 estrelas. 5.000 estrelas. Mas sabe quantas estrelas existem? Em torno de 100 milhões a 150 trilhões de estrelas. E galáxia são 170 milhões de galáxias. Uau! Olha a grandiosidade deste universo. Você já deve ter visto essa imagem onde compara os planetas e aqui está a Terra. Aqui está a Terra, está vendo aqui? Você deve ter visto essa daqui também, ali está o Sol, e aqui está os planetas, e aqui está a Terra. Olha a grandiosidade do planeta e olha a pequenez nossa. Eu não sei se você já viu, mas tem algumas pessoas que acham que todo o universo gira em torno do umbigo dela. Mas olha, quem somos nós? Quem somos nós? Não somos nada. Aqui está a grandiosidade desse universo. Alguns dizem que a Terra está no local ideal, ou no local ideal para a vida. Se tivesse 1 grau mais perto do Sol, nós morreríamos aí queimados. Se tivesse 1 grau mais longe, nós morreríamos congelados. Quem colocou? A gente entende que Deus, que controla todo esse universo, essa grandiosidade do universo. Agora, veja, o trono de Deus, ele é símbolo da soberania de Deus. Característica do trono de Deus: graça, misericórdia, justiça e santidade. Eu queria passar uma informação importante. Olha que interessante. A palavrinha trono, ela aparece 135 vezes no Antigo Testamento. O trono é símbolo de poder, de soberania. Mas olha que interessante alguns textos. Salmo diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Nos céus estabeleceu o seu trono, o Senhor. O teu trono, ó Senhor, domina sobre todos. O trono, ele é mencionado várias vezes na Bíblia, mas no livro do Apocalipse ele ganha um destaque especial. E olha, a palavrinha trono, ela vem do grego que tem sentido de assento. Não é um único local ou uma única poltrona, é o sentido de um divã, um assento. E aqui tem uma informação, a expressão diostrono era usado para descrever o suporte do céu. O trono como suporte do céu, o eixo central do universo. Então, através dessas informações, nós entendemos que esse eixo central que os cientistas estão procurando em todo o universo é o trono de Deus. É o trono de Deus. Tudo gira em torno do trono de Deus. Ele é o eixo central do universo, porque ele é símbolo da soberania de Deus, ele é símbolo
do poder de Deus. Tudo gira em torno do trono de Deus. E veja essa citação. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 2, diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não o sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então pensa comigo, se tem o primeiro céu, se tem o terceiro céu, tem o primeiro e tem o segundo. Qual que é o primeiro céu? É esse das nuvens da atmosfera. Qual que é o segundo céu? É esse das estrelas que eu mostrei aqui para vocês. E o terceiro céu é onde está o trono de Deus, o santuário de Deus. Ok? Gravou isso? Então, vamos fazer um pequeno resumo. Veja, tudo que acontece no céu impacta a terra. Tudo que acontece na terra impacta o céu. Deus tem um santuário no céu, o santuário é o trono de Deus, e o trono de Deus é o santuário. E as palavrinhas que mais aparecem no livro do Apocalipse é cordeiro e trono, e aparece quase que juntas. E veja, Deus tem o seu trono que está no terceiro céu. Gravou isso? Agora eu queria que você prestasse atenção nisso. Nós vamos fazer um resumo para finalizar. Um resumo, um tour sobre o plano de salvação no livro do Apocalipse. Não vai dar tempo de ler todos os textos, eu vou projetar ali. Não dá tempo de você abrir aí na sua Bíblia, mas eu vou projetar e você vai acompanhando. Então, olha aqui, presta atenção nisso para a gente resumir e dizer aquilo que eu quero dizer sobre o livro do Apocalipse. Então vamos lá. Aqui está. Olha esse texto que interessante. Com visão desanuviada, olhavam para a glória da criação, achando-se sóis, estrelas, sistemas planetários, todos na sua indicada ordem, a circular em redor do trono da divindade. Ao redor do trono da divindade. Então vamos lá. Olha esse primeiro texto, Apocalipse capítulo 13, o verso 8 diz assim: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o plano da salvação foi estabelecido antes da fundação do mundo. E aí você pode me perguntar, mas pastor, se Deus sabia, por que ele permitiu todo esse sofrimento? Porque a base do reino de Deus é o amor. E para você amar, você precisa ter o quê? Liberdade. Então esse plano foi estabelecido antes da fundação do mundo. E veja, você conhece ou já viu esse texto? E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais se achou lugar no céu e foi precipitado. O grande dragão, a antiga serpente, chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então Satanás se rebelou no céu, houve batalha, ele foi expulso do céu e veio para esta terra. E aí você conhece a história. Ele tentou Adão e Eva através da serpente. Deus disse, se comer do fruto, vocês vão morrer. Vocês vão trazer morte, maldição sobre toda a humanidade. E o que aconteceu? Eles comeram do fruto, trazendo maldição e morte. Você merecia a morte, porque como diz a Bíblia, o primeiro texto que nós lemos nesta manhã, todos nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor, porque nós merecíamos morrer. Você merecia estar morto. Você não deveria estar aqui e eu também não. Mas graças ao Cordeiro que foi morto, e o livro do Apocalipse diz assim, pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados, Apocalipse capítulo 1, verso 5. E ele morreu na cruz, nos comprou para Deus toda tribo, língua e nação. Você merecia a morte, mas o Cordeiro, Jesus, morreu na cruz para te dar vida e vida eterna. Amém por isso, né? Mas não para por aí. Ele não só morreu, e às vezes nós paramos aqui com essa mensagem especial, mas eu queria levar você a ver o plano da salvação de forma mais extensa. E olha que interessante. Além de morrer, ele também ressuscitou.
E o livro do Apocalipse diz que estou vivo para todo sempre. Então ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou e ele ascendeu ao céu. E hoje ele está no santuário celestial intercedendo por mim e por você. Então ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou, está intercedendo por mim e por você. Mas não parou por aí. Além de morrer, além de ressuscitar, além de estar intercedendo, ele também fez uma promessa. Ele diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Ele vai voltar para te buscar. Ele não te deixou à mercê aqui deste mundo. Então, além de morrer, além de ressuscitar, além de estar intercedendo por você, ele fez essa promessa especial. Ele vai voltar para te buscar. Mas não parou por aí. Além disso, ele também prometeu e está preparando um lugar especial para você e para mim morar. Um novo céu e uma nova terra. Ele não te abandonou aqui a este mundo de pecado. Ele vai voltar para te buscar e ele está preparando um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Mas não parou por aí. Além de morrer, além de ressuscitar, além de interceder, além de prometer voltar, além de preparar um lugar especial, ele fez algo muito especial. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, ela vai descer ataviada como noiva adornada, preparada, e ela vai ser estabelecida aqui nesta terra. E diz o lugar, vai ser no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se fender ao meio, e a cidade santa Nova Jerusalém vai ser estabelecida aqui nesta terra. E logo depois que a cidade santa é estabelecida aqui nesta terra, eu encontro esses textos. Olha que interessante, presta atenção. Diz assim, Apocalipse 21, 5, logo depois do estabelecimento da cidade santa, diz assim: assentado sobre o trono, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Eu não sei se você conseguiu entender, mas além de morrer, além de ressuscitar, além de interceder, além de prometer voltar, além de preparar um lugar especial, Deus, Ele vai mudar a estrutura do universo. Sabe por causa de quem? Por causa de você. Por causa de mim. Hoje o trono de Deus está no terceiro céu. Todo o universo gira em torno do trono de Deus. Mas quando Ele voltar, Ele vai estabelecer o seu trono aqui nesta terra. Esta terra vai ser a capital do universo. Todo o universo vai girar em torno do trono de Deus. Ou seja, Deus, Ele vai mudar a estrutura do universo por causa de mim, por causa de você. Amém? Por isso, Ele não só morreu, não somente ressuscitou, está intercedendo por você, está intercedendo por mim também. Ele prometeu voltar e preparar um lugar especial, mas Ele vai mudar a estrutura do universo por causa de mim, por causa de você. Ah, queridos, olha aqui para mim. Não importa se meu pai deu R$2 para mim ou não. Não importa. Claro que eu quero o amor do meu pai. Mas se não tiver o amor do meu pai, o amor da minha mãe, não importa. Eu tenho um Deus que Ele vai mudar a estrutura do universo por causa de mim. Eu não posso andar aí, borocochô, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu tenho um Deus que morreu por mim, que está intercedendo por mim, que prometeu voltar, que está preparando um lugar especial onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, e Ele vai mudar a estrutura do universo por causa de você. Qual vai ser a sua resposta diante deste amor? Diante desse Cordeiro, diante de Cristo, que morreu na cruz para te dar vida e vida eterna. Ele é o personagem central do livro do Apocalipse. E Ele vai mudar a estrutura do universo por causa de você. O que você vai fazer com essa verdade? Você vai continuar vivendo da mesma forma que você tem vivido? Ou você vai dizer assim, como eu, quando eu deparei com essa mensagem, a minha única resposta foi dizer assim: Senhor, eu sou pecador, sou falho, sou miserável, sou pecador, mas eu aceito o seu sacrifício, eu aceito a sua intercessão, eu aceito a promessa da tua volta, eu aceito que o Senhor prepare um lugar especial,
Eu aceito que o Senhor mude a estrutura do universo por causa de mim. Eu não mereço, mas eu aceito. Quer você, nesta manhã, dizer também eu aceito? A frase de hoje é: Deus vai mudar a estrutura do universo por causa de você. O que você vai fazer com essa verdade? A nossa única resposta é dizer: Senhor, eu não mereço, mas estou aqui, à tua disposição para te servir. Quem sou eu para que o Senhor mude a estrutura do universo por causa de mim? Quem sou eu para que o Senhor morra na cruz para me salvar? Quem sou eu para que o Senhor prepare um lugar especial, para que o Senhor interceda por mim, para que o Senhor volte para me buscar? Eu não sou ninguém, não sou nada, mas eu aceito. Eu aceito o seu sacrifício. Eu aceito a tua morte. Quer você nesta manhã dizer assim? Eu aceito. Deus vai mudar a estrutura do universo por causa de você. Ele vai fazer isso. Como não amar um Deus que te ama tanto? Como não amar? Entregue a tua vida nesta manhã a esse Deus que fez e vai fazer tudo isso por você. Deus vai mudar a estrutura do universo por causa de você. Espero que você tenha entregado a tua vida ao Cordeiro de Deus. Parabéns pela sua decisão. Deus vai mudar a estrutura do universo por causa de você. Ele lhe ama muito. Então eu queria que você pensasse nesta frase. Eu quero fazer uma oração especial por você e por mim. Nós não merecemos esse amor. Nós não merecemos que o Senhor morra na cruz para nos salvar. Nós não merecemos que o Senhor mude a estrutura do universo por causa de nós. Mas nós aceitamos. E através do mérito dele, do sacrifício dele, nós temos vida e vida eterna. Feche seus olhos e vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado por esta mensagem de amor, de graça e misericórdia. Nós somos falhos, pecadores, somos indignos, não merecemos nada. Não merecemos que o Senhor morra na cruz, não merecemos a sua intercessão, não merecemos que o Senhor volte na cruz, volte para nos salvar. Não merecemos que o Senhor prepare um lugar especial para nós. Não merecemos que o Senhor mude a estrutura do universo por causa de nós. Não merecemos nada, mas nós aceitamos essa verdade. Então, aceite a nossa entrega, aceite a nossa vida. E nós queremos aqui nos colocar à tua disposição para te servir, te obedecer. Te pedimos essas bênçãos nos méritos de Cristo, rogamos. Amém e amém.